Então, o nosso assunto de hoje são os anjos. Nós podemos dizer com absoluta certeza, baseado no que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia, que eles são reais. Eles aparecem em 35 livros da Bíblia. Os anjos aparecem em todos os evangelhos e também no livro de Atos. Nas cartas de Paulo, os anjos aparecem na carta aos Romanos, em 1ª e 2ª Coríntios, em Gálatas, Colossenses, aparecem também em 2ª Tessalonicenses, em 1ª Timóteo. Na sequência, aparecem no livro de Hebreus. Eles aparecem também nas cartas de Pedro, na 1ª e 2ª carta de Pedro. Aparecem também em Judas e, finalizando, aparecem no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse. Apesar de uma presença tão intensa e participativa na história bíblica, os anjos são um assunto que divide opiniões. Durante a Revolução Científica do século XVII, o universo foi mecanizado e, ao mesmo tempo, o céu foi secularizado. Não havia lugar nesses céus da ciência para um mundo espiritual. Não havia lugar nesse mundo científico para os anjos, exceto como fenômeno psicológico existente apenas na nossa imaginação. No final do século XVIII, após a era industrial, o assunto anjo foi banido e tornou-se um assunto de 2ª categoria. Após esse período, eles foram ligados mais à mitologia do que à teologia bíblica. Basicamente, desde essa época, a religião tornou-se uma coisa apequenada, alguma coisa isolada na alma de poucas pessoas que continuaram firmes em sua fé. Enquanto isso, os cientistas alcançaram com seus instrumentos todo o universo. Na atualidade, invariavelmente os anjos estão ligados a práticas esotéricas. É assunto da Cabala, sistema filosófico, religioso judaico da época medieval, que agregou elementos da fé cristã. Esse sistema ensina que todo homem tem um anjo guardador, o anjo da guarda, que o acompanha desde o seu nascimento, cuidando da sua vida e fazendo a intermediação entre ele e o seu Criador. Também encontramos anjos como portadores de ensinos falsos e heréticos, que são base da fundação de várias religiões anticristãs. Também eles estão presentes nos horóscopos e outros ensinos agnósticos. Se os anjos, apesar de invisíveis, são tão presentes e ativos no mundo físico, como diz a Bíblia, quem são os anjos e para o que eles servem? Os anjos são seres espirituais criados por Deus para o seu serviço. Eles são eternos e possuem o livre arbítrio, assim como o homem. Os homens, quando morrem, não se tornam anjos, e também os anjos nunca foram e nunca serão humanos. Na Terra, os anjos cumprem integralmente a vontade de Deus. Encontramos os anjos no Antigo Testamento, junto aos homens de Deus, agindo para ajudar a cumprir integralmente a vontade divina. Uma das funções dos anjos no Novo Testamento é ajudar os cristãos, mas não existe um anjo específico para cada um dos cristãos. Eles ficam à espera de uma determinação de Deus para cumprir seu papel de ajudar e guardar os cristãos. Talvez o nosso maior desafio é perceber no nosso dia a dia a presença e ação espiritual dos anjos. Estar em plena comunhão com Deus, o Criador dos anjos, é uma condição essencial para termos o exército celestial de Deus agindo em nosso favor. Se estamos realmente envolvidos e trabalhando na obra do Senhor, embora não possamos invocá-los, nós podemos ter o benefício da ajuda dos anjos em nosso favor todas as vezes que o Senhor nos permitir. Então, era isso. Que Deus nos abençoe.